Que a bondade e a misericórdia do Senhor te siga todos os dias da sua vida. Amém. Que o Senhor te abençoe, você e a sua família. Hoje vamos falar sobre provações que o Senhor pode colocar em nossos caminhos. E são vários tipos de provações que Ele pode nos dar. Provações é uma dificuldade ou sofrimento para testar nossa fé, permitindo que Deus a fortaleça, purifique e a conduza ao conhecimento espiritual. Sim, Deus ele pode permitir que nós passamos por sofrimento. Mas lembre-se, jamais Deus vai lhe dar uma provação que você não suporte. Quando a provação vem dele, quando vem de Deus, porque às vezes nós possa estar passando por algum momento de tristeza, de sofrimento, de angústia, mas possa ser que não venha de Deus, mas sim dos nossos erros, dos erros dos nossos pecados. Mas quando vem de Deus, do Senhor, Ele pode fazer com que em sonho Ele lhe revele que você está passando por uma provação dele. Ou às vezes, em outras coisas, Ele pode lhe demonstrar que você está passando por uma provação dele. Através de qualquer coisa, se não for em sonhos. Eu vou te lembrar de José, do Egito, filho de Jacó, que passou por uma provação. Mesmo se nós fomos servos do Senhor, escolhidos por Ele, estamos ali em dias aos olhos do Senhor, em oração, com amor ao seu próximo, Ele vai permitir que nós passemos por sofrimento, para testar a nossa fé. Então José, ele também era um homem de Deus, sempre foi. Não só ele, mas Jacó, seu pai, e a sua família, que os 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel. Então, José ele era odiado pelos seus irmãos, porque o seu pai o amava mais do que os outros, e também pelas suas palavras. Os irmãos dele o odiavam ainda mais. José ele teve 2 sonhos. E ele contou um desses sonhos para os seus irmãos. Eles estavam colhendo o trigo no campo e o feixe de José ficou em pé. E o de seus irmãos ficou arrodeando em volta o feixe de José. E inclinaram para ele. Então os irmãos ainda odiavam ele mais ainda. E teve o segundo sonho e contou que o sol e a lua e 11 estrelas iriam se inclinar perante ele em terra. Aí eles ainda odiavam mais ainda. Até o seu pai ainda duvidou e disse: você está dizendo que eu e seus irmãos e a sua mãe iremos prostrar perante ti em terra? Porque o Senhor estava revelando a José algo que viria a acontecer no futuro. Mas José ele não sabia o que Deus o reservava para o futuro.
que ele ia se tornar um governador, que ele ia se tornar um salvador de muitas vidas lá no Egito. Então os irmãos de José pegaram a José e venderam ele para os mercadores midianitas por 20 ciclos de pratas, moeda daquela época. E José foi levado para o Egito e vai vendo o sofrimento dele. Vai vendo. Odiado pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos e afastado da sua família e da sua terra, Canaã. Então foi levado para o Egito, onde até aí parecia tudo bem, mas bem não tinha nada, e iria piorar ainda. Quando José chegou na terra do Egito, lá ele foi vendido de novo. E quem comprou José foi o chefe da guarda de Faraó, chamado Potifar. Então levou José para a sua casa e deixou lá para tomar conta das coisas dele. Foi tantos bem que José, que Deus abençoava aquele povo em volta através de José, que o Potifar tornou ele como mordomo, né, chefe geral da casa dele. Tudo ia passar pelo José, porque Potifar viu que tudo que ele fazia prosperava. Não só para José, mas para todos em volta ali. Deus abençoava José e através de José abençoava ambos os irmãos também que ali estavam. Mas parecia estar tudo bem. Quando a mulher de Potifar ascendiu a José, e este, como era fiel ao Senhor, não aceitou. Ela ascendiava, queria deitar-se com ele. E José recusou-se, porque temia a Deus, porque era fiel e honesto. Então ela acusou a José. Mas o marido acreditou nela. Então José foi parar na prisão, no cárcere. E lá foi José preso durante 2 anos, lá no cárcere. E a Bíblia fala que mesmo na prisão, José era abençoado por Deus. Porque José, ele nunca, mesmo passando por essa dificuldade, ele não deixou de ter fé no Senhor. Ele não se deixou o mal tomar conta dele, por causa dessas coisas que ele estava acontecendo. E o Senhor só abençoava ele e o povo que ali estava com ele, próximo dele também. Tudo que ele colocava as mãos, fluía, era abençoado. Até que chegou no momento que Faraó teve um sonho. E através desse sonho que Deus revelou que ia ter 7 anos de fartura e 7 anos de seca sobre toda a terra do Egito e naquelas terras próximas. Então, através de José, que revelou esse sonho a Faraó, Faraó viu que José tinha o Espírito de Deus, o Deus invisível que eles falavam. Então o Senhor abençoou a José. E Faraó tornou José governador de toda a terra do Egito. Foi aí que aqueles 2 sonhos se concretizou, quando os irmãos de José vieram para cá, morar no Egito. Porque através deles, Deus abençoou e salvou a vida de muitas pessoas. Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, veja o que está escrito. O que José disse aos seus irmãos, quando ele pediu perdão por o que ter feito. E José perdoou. Ele disse: vocês planejaram o mal contra mim,
mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitas pessoas naquela época, através de José. Então veja que Deus, ele pode nos permitir passar por provações, por sofrimentos, que às vezes você ora para Deus, você busca Ele, em vez de melhorar, parece que está piorando, porque você ora, pede, né? Você é uma pessoa reta aos olhos do Senhor, está sempre fiel ali, em vez de melhorar, as coisas vai piorando, igual a vida de José, mas você não sabe que Deus está te testando a sua fé. Ele quer saber se quando você estava bem, você adorava Ele feliz, sorria. Aí Ele quer ver agora se você, quando você está perdendo tudo, está passando por dificuldade, por sofrimento, se você vai adorar Ele com felicidade da mesma forma que você adorava antes, quando você tinha abundância na sua casa, na sua vida. É isso. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Do sofrimento de Jó? Que sofrimento aquele homem passou também, por uma provação grande. E Deus, através de Jó, provou o diabo que Jó o adorava, que Jó amava ele, ao Deus, nosso Deus de verdade. Jó lhe perdeu tudo de uma vez, perdeu seus bens, era rico, perdeu seus filhos, só não perdeu a esposa. E ainda caiu-lhe uma chaga, uma doença tipo lepra. E Deus só lhe preservou a vida. E mesmo assim, o que é que Jó fazia? Louvava e adorava. Oh, glória! É isso que você tem que fazer. Não pense que Deus te abandonou ou me abandonou. Se Deus te dá, Ele tira, mas Ele te recompensa de volta, em dobro. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade, algum problema, alguma tribulação, lembre-se que o Senhor, Ele te recompensará. Mas para isso, você nunca deve abandonar o Senhor. Que às vezes muitas pessoas é feliz, adora a Deus, fala tão bem de Deus para as pessoas, porque ela está com a conta pesada, a conta, carro, bens. Muitas delas são falsas, porque na hora que perder tudo, ela desanima, não tem nem coragem de orar, de falar de Deus sorrindo. Mas não pense que Deus não deixa se enganar. Ele quer ver você na felicidade, falando feliz dele, e na tristeza, na pobreza, na doença, com a mesma dedicação. Ele quer de nós. Igual Jó passou. E ele venceu, Jó venceu e recebeu o seu galadão, a sua recompensa. Deus dobrou tudo que ele tinha, que ele havia pedido. Não desanime. Veja a palavra do Senhor, para quem segue, busca a palavra do Senhor, para quem busca, nós sabemos que Deus ele não dá caminho fácil para mim, para você. Nada é fácil. Deus, primeiro ele vai ver se você merece aquilo que você está pedindo para ele em oração. E ele vai te dar uma aprovação. A mesma coisa é no seu trabalho. Você não sofre para ganhar um salário, você não se dedica para obter aquele dinheiro. Mesmo assim é Deus. Não é assim, ele não vai lhe dar de mão beijada.
o Senhor ele vai te pôr no caminho mais difícil para você batalhar, para você buscar. Veja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 15 e 16, que Jesus fala a Ananias lá em Damasco, quando Saulo, que era Saulo ainda, passou a ser apóstolo Paulo, se converteu a Jesus Cristo. Quem era Saulo? Então o discípulo Ananias, ele foi visitar Saulo, a orar a pedido de Jesus Cristo. Veja aqui que diz no versículo 15 e 16. Jesus fala a Ananias: este é um instrumento escolhido para levar o meu nome, e mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Veja, o próprio Jesus fala. O cristão, qualquer um que busque a Deus, não é fácil, nós sabemos que não é fácil seguir o caminho do Senhor. Você viu a palavra aqui dizendo: mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome, porque nós sofremos para levar a palavra do Senhor, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus. Não é fácil, e você sabe que esses apóstolos, esses discípulos, profetas, os servos do Senhor, os escolhidos dele, todos passam por dificuldade, por pancadas fortes da vida, de várias as formas. Então, quando você achar que está fraco, que vai desistir, não desista. Eu sou forte até na minha fraqueza. Qualquer mal que contra mim ou você planejarem, Deus o tornará em bem. Por isso, não faça o mal com mal, mas o mal ele é combatido com o bem. Não seja semelhante àqueles que praticam o mal. Sejam semelhantes os que praticam o bem, porque o mal ele é combatido com o bem. Não se combate o mal com o mal. Está escrito. Porque se você faz isso, você estará se semelhando a eles. E você estará do lado do demônio, do inimigo de Deus. Quem está do lado do Senhor usa o bem para combater o mal. E o mal ele é combatido com a palavra do Senhor. E lembre-se que ele fala que a vingança é dele. Deixa que a vingança é minha, do Senhor dos Exércitos. Não julgue, deixe que ele julgará por nós, porque ele sabe o certo e o errado. Então medite na palavra do Senhor de noite. Medite nela. Ela tem poder para te libertar, poder para te colocar nos caminhos certos do Senhor. Então não desanime o teu coração, porque quando os teus olhos abrirem, você verá a luz do Senhor renovando as suas forças, a sua vida, a sua saúde, o seu emprego.
tudo que Deus fará será restaurado, assim como Deus fez com Jó e com José. Ele vai lhe pôr em caminho apertado, caminho difícil, para você conquistar aquilo que você pede para Ele, aquilo que eu peço para Ele. Pode até estar demorando, mas um dia eu e você receberemos, vamos receber o nosso galadão, a nossa recompensa. Temos que ter paciência e calma. E lembre-se, sempre temos que buscar Ele. Mesmo se nós estivermos em momentos felizes, nós temos que buscar Ele com a mesma felicidade. E assim, se eu e você passar por um momento triste, temos que adorar Ele da mesma forma, sem exceção, igual o Jó fez, igual o José fez. E tudo que você fará será próspero na sua vida e na vida do teu próximo que estiver em seu redor. Não desfaleça o teu coração. Tenha fé. Tenha fé. Creia. Creia. Creia, porque o que vem do Senhor vem para o teu bem. Vem para o teu bem. Amém? Eu peço que o Senhor te abençoe grandemente, você e sua família. Peço que Ele abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora lembre-se, eu não sei se você ficou até o final desse vídeo, mas eu quero te dizer uma coisa. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele que lê e aqueles que ouvem a palavra da profecia deste livro e as guardam no coração. Porque a palavra não me pertence, pertence ao Senhor Altíssimo. Não importa se eu sou pequeno, em vista de alguns, afinal, o meu galadão, minha recompensa virá. Se não for nesta vida, tenho certeza que naquela vai ser. Aquela tenho certeza que vai ser. E assim temos que crer. Amém? Não importa a tua dificuldade que você vem pensar, possa estar passando, ou que nós vamos poder passar um dia na vida. Mas não deixe de adorar Ele, não deixe de louvar. Quanto mais vier dificuldade, aí você louve e adore. Não pense que Ele não está te observando, que Ele te esqueceu. Deus não vai te esquecer. Às vezes eu e você que esquecemos Ele. Mas Ele resgata os escolhidos dEle. Ele mesmo buscará as suas ovelhas. O próprio Deus falou isso. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Amém? Então fique em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.